Hello, how are you? How was your weekend? I'm fine, thanks. My weekend was good, and yours? Como é que foi o fim de semana de vocês? Como vocês estão? Welcome to my English class. Welcome to our classroom, né? Sejam bem-vindos à minha aula de inglês e à nossa sala de aula. Go ahead, vamos em frente. Start this unit, né? Patch 3, semana, né? Week 4. It's the end, é o final, então chegamos na semana 4 do patch 3. E com isso, né, a gente encerra essa unidade aí temática. Bom, nós temos aqui, eu arranjei para vocês no formulário Google, né, a atividade, como de costume, ok? A intertextualidade com a atividade da semana passada é feita com relação ao antissemitismo, né? Então, o que é antissemitismo? É aquele preconceito, aquela violência, o extermínio, né, dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que nós vimos aí o caso da Anne Frank, não é? E toda aquela situação lá da família que conseguiu sobreviver por um tempo, mas acabou sendo descoberta ali no seu esconderijo e foram... e alguns deles, né, foram mortos. Aí, no caso, sobrando só o pai, né, o Otto. Enfim, como fazer essa intertextualidade? Então... A unidade aqui trouxe um textinho falando do antissemitismo, tá, gente? Então tem lá, são 4 parágrafos pequenos, né, como de costume. Eu deixo lá em cima o link para o Google Tradutor. E nós temos aí algumas perguntas, né, com base no texto. Qual a origem da palavra antissemitismo? O que significa? Quais eram os pensamentos de Hitler e do nazismo, né, que está ali no texto também, como comprova esse ponto de vista, de que forma. Então, discutir um pouquinho essas situações, tá? Aí a gente chega numa música, ok? O link, então, com a música, ele acontece, né, como também já foi proposto lá em cima, eu esqueci de falar, né, dos protestos lá depois da morte do George Floyd, né, que os protestos antirracistas, né, nos Estados Unidos, né, o George Floyd, que acabou sendo morto durante uma ação de um policial, uma ação truculenta, né, esse policial ele colocou o joelho, né, no pescoço do George para imobilizá-lo e permaneceu ali por mais de 7 minutos, né, e diante de uma conduta ilegal, né, porque isso é fato, né, os policiais são treinados para essas técnicas de mobilização, e o policial ele foi advertido pelos transeuntes, enfim, né, aquilo gerou uma onda de protestos, né, que encabeçou o movimento Black Lives Matter, né, que as vidas negras importam, agora em 2020 nos Estados Unidos. Começou tudo isso na cidade de Minneapolis, tá? E repercutiu, né, nos Estados Unidos, em outras tantas cidades e outros tantos estados, e inclusive no Brasil, quando nós tivemos aqui uma manifestação, né? Vocês vão se lembrar que foi aquela manifestação bastante polêmica que aconteceu durante o isolamento, certo? Mas aqui, então, o link se faz também com essa questão do racismo, né, e o antissemitismo, das exclusões, né, dos excluídos, dos corpos dissidentes aí, né, que nós vimos nessa unidade. Aparece o Michael Jackson, né, quando compôs a canção Don't Care About Us, que ele vem gravar no Brasil, porque o Michael Jackson recebe de um fã, né,
uma mensagem, né? Michael, eles não ligam pra gente, né? Eles, a polícia. Então essa violência do Estado, né? Das nossas autoridades com relação à população, né? Então, diante desse apelo, ele veio para o Brasil gravar essa música, né? Que é They Don't Care About Us, né? Que leva justamente esse nome, né? Eles não ligam pra gente, não ligam pra nós. Composta pelo Michael Jackson, compositor americano, né? E gravada em dois momentos, duas locações, né? Uma locação, a primeira, lá em Salvador, na Bahia, com o grupo Olodum, né? E lá acontece uma cena que repercutiu uma certa polêmica. Por quê? Porque foi pedido pela equipe do Michael Jackson, né, um grupo de policiais para fazer a segurança do músico durante a gravação do videoclipe que foi gravado nas ruas do Pelourinho, né, de uma das regiões históricas ali e bastante famosas, né, de Salvador, né? Certo? E ali ele fez uma gravação, ele estava gravando o videoclipe dessa música, tá? Na rua, e o assédio é muito grande, muitos transeuntes, muitos fãs. E aí o que que acontece? Ele acaba pegando um cacetete de um dos policiais, né, faz algumas insinuações à violência, né, acaba interagindo ali com esses policiais que foram cedidos para né, fazer a segurança do músico, né, e eles não tinham dado permissão para ter sua imagem vinculada àquele projeto. Então eu estou vinculando aqui também, vocês vão poder assistir o videoclipe, é muito importante que assistam, tá? Porque ele é realmente um grito, né, é uma voz de protesto aí com relação à causa negra no Brasil, né? O clipe foi dirigido pelo cineasta hoje famosíssimo, né, o Spike Lee. Foi gravado então ali no Pelourinho e posteriormente ele veio para o Rio de Janeiro e também numa comunidade, numa favela ali, ele gravou mais algumas cenas do videoclipe que tem toda essa entonação, né? O Michael Jackson ele deixa bem claro ali, e o Spike Lee também, né, que é um diretor de cinema negro, né, deixa bem claro aí a sua intenção, né, a respeito, né, de discutir a segregação, né, o racismo, o preconceito, tá, as políticas higienistas, através, né, de repente da Declaração dos Direitos de Igualdade, né, promovida lá nos Estados Unidos e que depois repercutiu também, né, de certa forma no Brasil, quando da Lei Áurea, né, de 1888, que condena então a escravidão e torna todos os negros do Brasil livres, né? Então nós temos todo um conteúdo, uma bagagem aí que amarra essa unidade temática em torno dessas discussões, que são as discussões das minorias, mas minorias no sentido de fala, né? Minorias no sentido de legislações, né? A gente pode aí incluir também uma discussão mais ampla que perspassa sobre a importância, né, das políticas que sinalizam positivamente com relação aos direitos dos menos favorecidos, as políticas de cota para negros, para indígenas, para cidadãos de baixa renda e para cidadãos portadores de necessidades especiais, né? Então tudo isso se amarra aí nessa diversidade que é o convívio direto e diário, né? Na diversidade de opiniões, de religiões, né, de sexualidades, de expressão, de identidade, tá? Então é isso. Nós vamos discutir um pouquinho isso. Aqui tem algumas frases, alguns trechos da música que são comentados, né? A música
A letra também está separada aqui. Deixei alguns vídeos sobre os protestos e por fim, um mini documentário sobre a gravação do clipe, tá? Fiquem bem, fiquem em casa se possível, né? Procurem manter as atividades em dia. Nós estamos na semana 4 e partimos aí para a finalização desse patch, ok? Obrigado. Um abraço. Tô com saudade. See you. Bye bye. Have a nice week.